Olá, a nossa reflexão de hoje é sobre política de crédito. Toda organização que vende a prazo, né, e é difícil existir no mundo moderno alguma instituição ou organização que não venda a prazo, ou mesmo as instituições financeiras que fazem empréstimos, necessitam ter uma política de crédito. A política de crédito é aquele documento que vai conter as macro-orientações, as macro-diretrizes para que a área de crédito e todo o processo de crédito seja construído. Ela é o elemento principal na construção de todo o processo. E essa política de crédito, ela deriva da estratégia da organização. E aí surge o primeiro embate, porque muitas vezes a estratégia contempla aspectos, quer contemplar aspectos de crédito que não são adequados, não são compatíveis, não tem o grau de segurança necessário. E a política, então, pode ser uma política, às vezes, muito flexível, né? Ou até muito conservadora. A política, ela precisa conter os elementos de segurança do crédito em toda a sua extensão. A política, ela é um documento, ela tem que ser documentada e ela tem que ser validada pelos acionistas ou pelo CEO da empresa. Esses, inclusive, devem ser os guardiães dessa política de crédito, né? Eles devem fornecer todo o apoio necessário para que a política seja cumprida integralmente. Por que é necessário uma política de crédito? É porque os ativos de crédito, né, contas a receber, os empréstimos, são muito relevantes no balanço patrimonial. Se você pegar uma instituição financeira, por exemplo, os ativos de crédito representam muitas vezes o patrimônio líquido. Então, é muito importante que exista essa política. Você pode ter políticas para cada fase do crédito, para cada ciclo do crédito. Você pode ter uma política de cobrança, por exemplo, né? Cobrança e recuperação. Só que o que acontece? É necessário tomar um cuidado para que haja uma integração entre uma política, por exemplo, de prospecção, uma política de análise e concessão e uma política de cobrança, né? Elas devem seguir o mesmo padrão, devem seguir a mesma orientação, né? Cada uma especificamente no seu tema, mas os conceitos, eles devem ser os mesmos. Uma outra questão é evitar muitas vezes a redundância. Isso é muito fácil de acontecer, né? Acaba que numa política de cobrança e recuperação, por exemplo, ela faz menção ou ela contém ali elementos que são da parte de análise e concessão de crédito. Então, isso não deve ocorrer, porque senão nós teremos documentos conflitantes, teremos documentos ações que vão causar uma certa confusão em todos os envolvidos ali nesses temas de crédito. A política também, ela não deve ser uma política que desça a detalhes, né? Os detalhes vão ficar no processo de crédito. A política, ela deve ser se preocupar com as macro diretrizes. Ela, por exemplo, ela pode tratar sobre segmentos, que segmentos a empresa vai atuar, que porte de cliente ela vai atuar, se a empresa vai conceder limites, de que forma. Então, isso são elementos de diretrizes
macro. Ou uma outra coisa, a política, então, ela não deve ser nem extensa, né, demais, ter detalhes, mas também nem concisa demais, de forma que permita interpretações diversas no momento de você construir o processo de crédito. Então, a política de crédito, ela é um elemento central, fundamental, ela deriva da estratégia de crédito e ela deve conter essas macro-orientações. Uma questão importante é que essa política ela deve ter sempre o apoio da alta administração. Não existe política de crédito apenas definida ali pelo crédito. Não, ela deve conter o apoio e toda a organização deve entender também o que é uma política de crédito, que aquela empresa tem uma política de crédito. Outra coisa é que essa política ela tem que ser efetiva. Não é algo assim construído, um manual, alguma coisa assim, e aquilo simplesmente fica ali relegado, sem ser cumprido, muitas vezes sem ser atualizado. Ele é um documento, a política é um documento que precisa ser sempre atualizado. Para que o quê? Para que ela seja efetiva, para que todos possam consultar e ver se aquilo que está se fazendo está ou não de acordo com a política de crédito. Bom, sobre esse assunto de forma sintética, é isso que nós tínhamos para dizer. Um abraço e obrigado.